Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, peçamos a Deus a divina sabedoria, capacidade de não só ler, ouvir, mas saber expressar também a mensagem do Evangelho, que foi assim também que Jesus nos pediu, né? Lá atrás ele dizia que pedisse a Deus, ao Pai, que mandasse outros trabalhadores, porque a messe seria grande, e é grande, e cada vez maior. Mas a responsabilidade nossa não é só pessoal, é social também. E no Evangelho desse mês aí de eleição, eu tenho dito que nós vamos fazer esse link, apenas nesse mês, referente ao sistema político eleitoral. Eu sempre falo, principalmente para aqueles que ouvem pela primeira vez, que me sinto preparado para falar do tema, tendo em vista que passei aí 14, 15, 16 anos da minha vida na vida pública. Já exerci mandato, fui o vereador mais votado da minha cidade, fui candidato a prefeito também. Logo me sinto preparado para fazer esse link. E o Evangelho já vem há mais de 6 anos aí, fazendo essa reflexão. Já deixo dito que independe de religião, não tenho como um movimento religioso, mas apenas no sentido de cumprir aquilo que Jesus nos pediu a todos, né? Que levasse a palavra a todas as partes. Também não falo em nome de nenhuma religião e politicamente também não defendo nenhum partido, né, nesse sentido da palavra do Evangelho. Mas vamos lá ver qual que é a mensagem que está aqui hoje posta para a gente refletir sobre ela e ver o que podemos fazer para os nossos dias atuais. E aí está segundo São Lucas, o Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o teu pé, o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais aos outros, vós faças também. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazer o bem só a quem faz o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. Veja, o Evangelho de hoje nos ajuda a refletir sobre a importância que tem da prática do bem, da verdade e do amor. O que é que Jesus aqui nos quer que nós tenhamos a consciência? Resumindo em 2 palavras, 3 palavras. Não devemos, 4, 5 palavras, né? Não devemos devolver o mal com o próprio mal. Se alguém nos faz alguma ação negativa, e aí, como eu passei 14, 15, 16 anos na vida pública, eu quero lhe dizer que sofri muita perseguição. E o que me sustentou foi uma vida coerente, honesta. Imagine mais, ainda exerci toda uma vida pública, iniciei na situação, que é o termo que se usa na política para quem está do lado da gestão, mas por falta de compromisso, de palavras cumpridas, acabei que indo para a oposição e lá permaneci na vida pública durante todos esses anos. E fazendo um enfrentamento não pessoal, mas sim público mesmo, de defender a causa que eu me propus a estar lá. E fui com veemência. Eu não ia só com as palavras, eu ia com os documentos. Se tinha irregularidades, né, a denúncia antes de eu ir para a tribuna era certa. Defender lá o bem público. E por outro lado, ainda trazer recursos, buscar projetos. Enfim, uma atividade que eu considero muito ativa, no sentido de que isso me custou quase a vida. Perseguições de toda ordem, desmanche do grupo político, desmanche do político no sentido de que, para me enfraquecer, como eles não conseguiriam me enfraquecer diretamente, iam comprar aquelas pessoas que me acompanhavam, oferecendo cargos públicos, oferecendo dinheiro. Mas veja, isso nunca me preocupou, porque isso, infelizmente, eu já sabia que era natural na política. O que eu sempre mantive foi a minha postura, né? Independente de se alguém às vezes está mais necessitado, e no sentido de que
acaba se deixando levar por a vantagem ali oferecida no momento. O que eu sempre pedi e o que eu sempre falei, o que eu sempre coloquei a todos, né, que Deus pudesse estar à frente aí e fosse feita a vontade dele. E aí, o que é que eu digo a essas pessoas? Que são meus amigos, gosto de, estou à disposição, às ordens de cada um, eles sabem disso. Todos que foram no meu grupo e os que não foram também, porque quando me elegi, e aí eu estou falando tudo isso para a gente contextualizar como que se deve ser praticada a política, né? Eu quero dizer que nunca persegui, assim como o Evangelho aqui nos diz, nunca persegui, se levei bofetada de um lado, ofereci a outra parte, se me fui tirado de um lado, não fui atrás de volta para querer a qualquer custo, né? O que o Evangelho disse aqui, eu considero que eu venho praticando. E todos aqueles que estavam no meu lado têm minha amizade, têm a minha disposição a hora que precisarem, porque eu reconheço a nossa imperfeição humana e o aperfeiçoamento que vai acontecendo em virtude das experiências que nós vamos tomando. Então essas pessoas precisam passar por essa experiência para que depois elas possam refletir como está, né, a sua condução e qual caminho seguir para frente. De forma que tanto aqueles que eram do meu grupo, que acabaram cedendo para os demais, continuam com minha amizade, apesar de nós termos, do grupo ter sofrido essas consequências, como também eu tenho um pedido a esses aí que se vieram a me ouvir, a todos esses colegas aí, todos esses amigos aí, todos esses irmãos aí, que eu considero realmente cada um, que não influencie outras pessoas a fazer a mesma coisa, né? Principalmente nesse período eleitoral, você que de repente me acompanhava e você também que nunca me acompanhou, mas que vive uma vida ativa pública, que está ali, que sempre querendo ajudar uma coisa ou outra, tal, não influencie outras pessoas a seguir um caminho que leve à corrupção, que leve à desordem, que leve a qualquer tipo de quebra do livre-arbítrio, ou seja, qualquer ação que possa prejudicar negativamente a terceiros. E isso tem muita tendência a acontecer, principalmente agora por diante, compras de votos, né, compras de consciências e aquele negócio. Eu digo a vocês vocês querem votar em alguém porque estão recebendo alguma vantagem ou já receberam, seja emprego, seja dinheiro. O que é que eu digo? Se previnam. Falo para o bem de vocês, não influencie outras pessoas a seguir esse mesmo caminho, porque onde há o dinheiro que é fruto de corrupção, infelizmente há ali um grande pecado, e cada um vai ter que arcar com sua responsabilidade. Então não aumente a responsabilidade de vocês, sabe? Estão comprometidos, se comprometeram, estão obrigados aí, de certa forma, a cumprir com o que se comprometeram, mas não influenciem outros, não vão por aí. Não faça com que aumente ainda mais esse caminho que foi seguido, um caminho que eu acredito ser um caminho complicado, porque, como eu disse, onde há dinheiro ilícito, corrupção, há a quebra do livre-arbítrio, há o pecado, e tudo tem que ser, a natureza divina não perdoa, mas cedo ou mais tarde ela sempre traz um ajuste. E o que eu quero dizer é que continuo à disposição, sempre às ordens. E aos demais do município, as demais lideranças, a mesma coisa também. Façamos aos outros aquilo que a gente quer que seja feito com a gente. Então, se eu não quero sofrer dano, logo eu não quero causar dano a ninguém. Se eu quero ser ajudado, logo eu vou ajudar todos, sabe? Se eu quero que as coisas sejam certas, logo eu vou fazer as coisas certas, né? Então, nesse período aí que se segue, deixem a população ver. E a população que nos ouve, eu digo o seguinte: não vá contra os valores que você acredita. Se você acredita no trabalho, se você acredita que o representante público ele deve ser uma pessoa que traga projetos, que mostre que tem uma vida digna, não só agora, mas desde já. E hoje a fantasiação é muito grande, né? A internet maquia muito, torna alguém que às vezes é muito sujo em alguém que é limpo, né? Que está cheio de propostas. Aí se contrata profissionais para fazer isso, e está muito midiática a eleição de hoje em dia, né? Apesar de que quem não tem muito o que fazer, o que falar, não tem nem muito como se sair na mídia, mas consegue aparecer, porque a mídia é muito forte. Mas aí cabe ao eleitorado não se deixar conduzir nesse sentido. A gente sabe aí que grande parte da população é muito dinheiro público envolvido nas eleições, em todos os lugares.
nos meus lugares cotidianos, a gente sabe aí dos milhares e milhares de reais recebidos para gastos nas eleições. Dessa semana eu estava falando com um colega que disse que na mão dele tinha passado um cheque de 100 mil reais para ser trocado de um dos candidatos a vereadores. Isso, olha, veja, não é nem no final da eleição, ou seja, no final da eleição vai ter mais, para um único só, 100 mil reais, né? É pouca coisa, não é, entende? Não vou falar se é do partido A ou se é do partido B, não cabe aqui fazer partidarismo, cabe aqui trazer esclarecimento, né? Portanto, que a gente possa colocar na mão de Deus, inclusive, né? Colocar na mão de Deus como pede o Evangelho, que a gente não deve estar aqui fazendo julgamentos, mas a gente deve estar trazendo esclarecimentos. Os julgamentos, a natureza divina vai fazer por si só. E eu digo a todos, observem bem suas ações, e se é os que praticam a corrupção e a todos que se deixam envolver por ela. Observem bem suas ações e procurem ter cuidado com os passos que dão, pois essa vida é passageira, aqui é só uma escola. 80, 100 anos, 60, 70, 50, vai do merecimento de cada um, passa rápido. Nós temos prestações de conta para frente, né? Tudo é prestação de conta, né? O município, o cargo público tem que prestar conta, então a nossa vida também tem prestação de conta. Assim como no céu, na terra, né? A terra é um reflexo, o que acontece na terra é um reflexo do que há no céu. E a justiça do céu é muito forte, muito mais ágil. Deus está onipotente, onisciente, onipresente. E por fim, eu quero nesse evangelho de hoje, nos outros eu vou trazer mais. Hoje eu gostaria de falar mais dessa situação mesmo, né? Do que nos pede o evangelho, de nos colocar no lugar, de buscar fazer as coisas certas, querer as coisas certas pra gente. E assim segue. Que Deus nos abençoe. Façamos da leitura do evangelho esse nosso cotidiano diário, essa alimentação para a nossa alma. Lembremos que nós temos esses 3 corpos: o corpo físico, que precisa de café, almoço e janta; o corpo mental, que é onde saem as ideias, né? Que precisa também estar bem arejado para ter bons pensamentos, para consequentemente ter boas ações, né? A gente sabe dos desafios diários, dos problemas diários, mas Deus é um caminho que nos traz a fé, e a fé é um alimento para o corpo mental, viu? A fé, ela faz com que o corpo mental reaja a qualquer problema. Logo também o corpo mental está vinculado ao corpo espiritual. O corpo espiritual está lá a nossa alma, que vai receber as consequências das nossas experiências. Ou seja, nós nós construímos no mental, executamos no físico e depositamos as experiências boas e negativas no espiritual, que é o que nós vamos levar para Deus, que esse aí não morre, não fica velho. É o que eu acredito seriamente que segue muito essa lógica, né? O melhor sentido que nós podemos ter da vida, a explicação mais lógica, e que os nossos anjos da guarda, o Divino Espírito Santo, as santas forças do bem, nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Maria Santíssima, e que nosso Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do autor das leituras desse Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Ele nos pediu para pedir a Deus em nome dEle, possa trazer claridade. Sabemos que essa terra não é uma terra de perfeição, mas sim uma terra de aperfeiçoamento, né? Então que Deus nos ajude a nos aperfeiçoar mais e mais, e nesse sentido melhorarmos cada vez mais. Por isso que deve estar o motivo da compreensão. Por isso que eu tenho essa compreensão comigo, de não fazer pré-julgamentos, mas de estar do lado de todos que precisem sempre, porque acredito sim que todos passam por experiências, às vezes acertam os caminhos, às vezes erram, mas cabe a nós que temos essa noção estar sempre do lado, pronto para ajudar, porque não somos seres individuais, somos seres coletivos, e como coletivos é que nós nos fortalecemos. Portanto, assim sendo, devemos estar sempre pronto a ser solidários uns com os outros, inclusive com aqueles, como diz o Evangelho, que possam nos fazer o mal. Com todos, e de coração aberto, sem maldade nenhuma. Que Deus nos abençoe, nos guie e nos guarde hoje e sempre. Amém.